Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Com a ajuda de Papai do Céu, iremos falar hoje acerca do significado da palavra Evangelho. No grego é o Angelion. Vamos ler Romanos capítulo 10, verso 14 até o 17. Mas como poderiam invocar aquele em que não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderia ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedecem ao Evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Aqui tem dois assuntos: o significado da palavra Evangelho, que é boas notícias, e segundo, a pregação é a pregação. Pois a fé vem da pregação, e a pregação é por meio da palavra de Cristo. Então não se deve pregar costumes, e sim a palavra. Tanto é que quando um arauto, um querusso, quando ele ia anunciar alguma coisa, ele tinha que anunciar aquilo que era prescrito para ele. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 3, João tinha que anunciar aquilo que ele viu, entendeu? Aquilo que lhe foi revelado. Ele não podia falar o que ele não viu, que seria pseudo-marturel, falsa testemunha. Então a necessidade de nós voltarmos à palavra. Olha o que diz aqui. No grego, a palavra é o angelion. O angélio é a conjunção, É a conjunção de duas palavras. Deixa eu só dar uma verificada aqui no dicionário, que é el, não é eu, é el, e angelia. El, cadê el? Achei, que é um advérbio. Isso aqui, é a conjunção do advérbio el, que é bem no nominativo, e no acusativo bom. E angelia quer dizer anúncio, mensagem, notícia. Então, el, bom ou boa, angelia, anúncio ou notícia. Bom anúncio ou boa notícia. Só a palavra angelia, de onde vem o adjetivo angelos, que é mensageiro, do verbo angelizo. Angelizo. Aqui é eu, sim, isso aqui fica angelizo, Eu anuncio, Eu anuncio, trago nova, preceito, é o que quer dizer. Mas quando acrescentamos o advérbio el, quer dizer anuncio o bem, ou bem anuncio, entendeu? O bem anuncio. Então, gente, por que eu estou frisando esse termo aqui? É o angelio, que é boa notícia, que vem de eu, bem, mais o substantivo angelia, que é anúncio, mensagem, notícia. O verbo é o angelizo, que quer dizer trazer ou anunciar uma boa notícia. Boa notícia. Notícia, só o termo angelion, angelion, só aqui já quer dizer nova,
O que é notícia? Notícia ou nova é aquilo que a pessoa não sabe. E Paulo fala uma coisa muito interessante lá em Romanos, primeiro eu vou, 2 Coríntios, capítulo 10, fala uma coisa muito interessante, que nós aqui hoje em dia, em muitos países, em muitos estados, principalmente aqui no Brasil, nós não anunciamos, não trazemos boa nova. Por quê? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios. Isso aqui é só uma síntese rápida. Já estou no meu horário de saída. Só para despertar sua curiosidade para o que diz a Bíblia, como a Bíblia ensina e como nós fazemos. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 12. Ó. Não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que se recomendam a si próprios, medindo-se a si mesmo segundo a sua medida e comparando-se a si mesmo, tornando-se insensatos. Quanto a nós, não nos gloriamos além da justa medida, mas nos serviremos como medida da regra mesmo que Deus nos assinalou, a de termos chegado até vós. Não nos entendemos indevidamente, como seria o caso de se tivéssemos chegado até vós, pois na verdade fomos ter convosco, anunciando-vos a boa nova de Cristo. Nova bem, boa nova. Então eles não tinham ouvido ainda. Olha o contexto diz, ó, não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios. E temos a esperança de que, com o progresso da vossa fé, cresceremos mais e mais, segundo a nossa regra, levando mesmo o Evangelho para além dos limites de vossa região, sem, porém, entrar em campo alheio para nos gloriar de trabalho lá realizados por outros. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois não naquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Então Paulo está falando aqui, por quê? Os caras chegaram lá em Corinto, no trabalho que Paulo já tinha se acabado para fazer, implantar o trabalho lá e deixar, foi fazer trabalho em outro lugar, aí chega um grupo, como nós fazemos aqui em Salvador, na Bahia, né? Muitas pessoas que já querem plantar igreja onde tem igreja, quer evangelizar onde já foi evangelizado. O que é que diz ainda Romanos capítulo 15? Porque o que era que impedia Paulo a ir ter com os romanos? Foi o diabo? Foi os irmãos que perseguia? Por isso que é importante, gente. Vamos ler. 1 Coríntios 17 ao 24. Olha o que Paulo diz assim. Tenho, portanto, de que me gloriar em Cristo Jesus naquilo que se refere a Deus, pois não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência das nações, em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Deus, como desde Jerusalém e arredores até Ilíria, eu levei o termo Evangelho, a boa nova de Cristo, fazendo questão de anunciar onde Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerce lançado por outros, mas conforme está escrito, vê-lo-ão aqueles a quem não foi anunciado, e conhecê-lo-ão aqueles que não ouviram falar. Foi justamente isto que sempre me impediu de chegar até vós. Agora, porém, não tendo mais campo para o meu trabalho nestas regiões, e desejando há muitos anos chegar a vós, irei quando for para a Espanha. A própria palavra euangelion, que é boa, angelion, notícia, nova. Como é que eu posso trazer boa nova, né? Aquilo que as pessoas não sabem, no lugar que as pessoas já estão sabendo? Então, gente, principalmente, né? Agora que, se eu não me engano, é dia 18, que nós estamos 18 de julho de 2016. A lição da CPAD, da Assembleia de Deus a qual pertenço, está falando sobre evangelismo. Coisa que nós não temos nem ideia do que é isso, nem como realizar, nem onde realizar. Aqui eu faço essa síntese, agradecendo a atenção de vocês, que a paz de Cristo esteja com vocês e vocês possam pesquisar, gente. Foi Jesus que disse, se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta. Amém? A paz.